Olá, meus amigos, meus irmãos, bem-vindo a mais um vídeo. E nessa palavra desse vídeo, desejo de todo o meu coração o despertamento espiritual na vida daqueles que creem. Pois há uma certa confusão na mente de muitas pessoas com respeito a dons espirituais e com respeito ao mandamento do Senhor, dos sinais que seguem os que crerem. Irmãos, a palavra de Deus diz que os sinais seguirão os que crerem. Veja, os que crerem são todos os que nasceram de novo, são todos os que receberam Cristo como Senhor, Salvador e vida. Todos aqueles que receberam essa transformação e agora são nova criação, são novas criaturas, como a palavra diz. O Senhor ordena, esses sinais seguirão os que crerem. E há 5 sinais que são sinais que operam na vida dos que creem. Isso é um direito de todo cristão, não olhando para macho, fêmea, cristão, todos que creem. Os sinais seguirão os que crerem. E meus irmãos, muitas pessoas, por não entender essa palavra, acham que é dom exclusivo de certas pessoas, de certos ministérios. Não. Quando nós cremos na palavra e exercitamos aquilo que Deus nos deu por direito, nós vemos as operações de Deus. Ele falou, e fé se firmar na sua palavra. Os sinais seguirão aos que crerem. Veja, irmãos, os que crerem há sinais. Isso é a palavra, se firme na palavra, creia na palavra. É uma ordem da palavra, é um mandamento da palavra. O Senhor deu esse mandamento. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante. Os sinais seguirão os que crerem. Veja, irmãos, nós que recebemos Cristo, passamos pelo batismo, fomos batizados e recebemos também o batismo no Espírito, não só das águas, né? Sinais seguirão os que crerem. E nós pregamos o Evangelho, pessoas foram batizadas, você e eu, nós fomos batizados, então nós cremos, recebemos Cristo. E meus irmãos, precisamos exercitar aquilo que Ele nos deu por direito, que são os sinais. Se nós exercitarmos os sinais, como Ele manda na palavra, seremos pessoas ativas. Não seremos pessoas passivas, mas ativas no reino de Deus, na obra. O Senhor diz que aquele que lança a mão do arado não é apto para o reino de Deus. E a palavra desse vídeo é para encorajar cada irmão e irmã de fé. Irmão, não subestime o que Deus te deu, você crê. E ao crer, pode ter certeza que os sinais seguirão os que crerem. Ele disse, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a palavra diz que e o Senhor, falando essas palavras, ascendeu aos céus e assentou-se à destra de Deus. E eles indo pregando a palavra, confirmava o Senhor a palavra com os sinais que se seguiam. Veja, quando nós ministramos a palavra, os sinais seguem, porque o Senhor coopera, porque Ele disse. Por que coopera com os sinais? Porque Ele falou, é uma ordem dEle. Então, irmão e irmã de fé, em nome de Jesus Cristo, temos que exercitar o poder que é no nome dEle, em meu nome. Nós estamos firmados no nome, debaixo do nome, perdoado no nome, salvo nesse nome, libertos nesse nome. Nesse nome temos o nome escrito no livro da vida. E o Senhor ordenou aos seus discípulos, os que creem, irmão e irmã de fé, aleluia. Nós, por não sabermos o que o Senhor nos deu por direito, estamos sofrendo. O meu povo sofre, padece, porque falta conhecimento. E o Senhor nos deu essa autoridade em meu nome. Irmãos, isso não é por força, isso não é por violência, isso não é coisa humana, isso é no Espírito. No poder do Espírito, pela fé, nesse nome, expulsamos demônios. Não pedir para alguém expulsar. Quando temos a diversidade, espíritos imundos perturbando a casa, a família, o casamento, perturbando o trabalho, perturbando a casa, um filho, perturbando amigos. E você vê as anomalias desses espíritos perturbadores, atormentando vidas. Demônios estão levando pessoas à morte, à destruição, aos vícios.
vidas desregradas, escravizadas, dominadas. E muitas vezes as pessoas, até cristãs, tratam isso como fosse coisa natural, humana, quando há demônios que estão perturbando, há demônios que estão possuindo. E pessoas estão tratando essas opressões, procurando no homem tratamentos e libertação, quando por detrás dessas obras malignas, atormentadoras, há demônios. E o Senhor disse: em meu nome, irmão e irmã, está na hora de se levantar pela fé e expulsar demônios. Falaremos mais sobre isso em outros vídeos, nessa autoridade. Esses 5 sinais que seguem os que creem no nome poderoso de Jesus Cristo. Comece hoje, comece nessa palavra, você que está ouvindo, a exercitar a fé, a saber que isso não é dom. Expulsar demônio não é ministério de libertação. Irmãos, não tem na Bíblia ministério de libertação. Fulano, ciclano tem ministério de libertação. Isso não existe, irmão, na palavra de Deus. Está vendo? O Novo Testamento não ensina que há ministério de libertação. Pelo contrário, todos os ministérios são do corpo de Cristo na igreja. E esses sinais não é um privilégio de uma pessoa dotada, capaz, consagrada, santificada. É o direito de todos aqueles que creem. Todo aquele que crê. Todo aquele que recebeu Cristo, que nasceu de novo. Você creu e foi salvo, foi salva. Você creu e nasceu de novo. Tem o nome escrito no livro da vida. Tem o Espírito de Cristo no teu espírito. Agora, irmãos, se levante pela fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, não aceitando esses tormentos, medos. De onde vêm os medos? Esses pavores, esses medos atormentadores, pânico, são demônios, são espíritos malignos. O Senhor não nos deu espírito de escravidão para viver debaixo de medo, mas o espírito que clama Abba Pai. Romanos 8,15. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus. A palavra diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. Então, pela fé, irmã e irmão, não importa a tua idade, exercite a fé. Nós vemos, através desses ensinamentos, quantos irmãos e irmãs que ao ouvir isso começaram a agir pela fé e Deus começou a operar, expulsando os demônios da casa, expulsando os demônios que perturbam famílias, espíritos que trazem doenças terríveis. Essas pessoas se levantaram em nome de Jesus e começaram a resistir, expulsar no poderoso nome de Jesus pela fé, e começaram a ver os resultados, as mudanças nas suas casas, a salvação de vidas, vidas sendo libertas de tormentos malignos. Irmãos e irmãs, Deus não depende de pregadores, Deus depende de irmãos e irmãos de fé, porque os sinais seguirão os que crerem. Onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, ali há pessoas que estão morrendo, se suicidando, pessoas que estão vivendo debaixo de tormentos malignos e precisam do teu auxílio, do meu auxílio, da nossa ajuda, da tua ajuda, da minha ajuda. Não podemos cruzar os braços. Nós temos que pregar o Evangelho, falar de Cristo e crer que os sinais seguirão os que crerem, e não ter medo de orar, não ter medo de expulsar demônios, não ter medo. Os sinais seguirão os que crerem. Sinais, irmãos, que o Senhor opera pelo seu poderoso nome. Fé é se firmar na palavra, se firme na palavra, expulse demônios, rejeite toda obra maligna. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. 4:7 do livro de Tiago. Esses tormentos, essas perturbações, essas obras malignas tem que ser resistido pelo poder de Deus. Demônios que atormentam os jovens, adolescentes, crianças, homens, mulheres, idosos, pessoas que não dormem, perturbadas, pessoas que estão inquietadas, pessoas que estão dominadas. Você percebe que há uma anormalidade na vida dessas pessoas, são espíritos, e nós precisamos expulsar, repreender esses demônios no poderoso nome de Jesus. Lembra, é o poder do nome. Em meu nome, disse o Senhor. Então, irmão e irmã, em nome de Jesus, repreenda todo mal. A palavra diz que os sinais seguirão os que crerem, e o Senhor diz que o primeiro sinal é expulsar demônios. Depois a palavra diz: falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Irmãos,
Isso não são ministérios de homens. Isso é ministério do próprio corpo de Cristo, de cada membro do corpo de Cristo. Os sinais seguirão aos que crerem. Por falta desse ensino, as pessoas se prendem em homens, dependendo de certas pessoas, enquanto que, quando os nossos olhos se abrem, nós vemos que esse direito é o direito de cada cristão, de cada pessoa nascida de novo. Os sinais seguirão aos que crerem. Encorajo você, meu irmão, minha irmã de fé, jovem, homem, idoso, não importa. Quem sabe você está vendo anomalias ao seu redor, e você procura alguém. Se fulano estivesse aqui, se Beltrano estivesse aqui. Não, você está ali, você está nesse ambiente de trabalho, você está ali onde mora. Deus te colocou ali para fazer a obra, para que os sinais sigam. Creia nisso, irmão. Isso é um direito. O Senhor ressuscitou, e ao ressuscitar dos mortos e encontrar os seus discípulos, Ele disse: ide. E devemos ir, falar, ministrar, pregar pelas redes sociais, ministrar a palavra e crer que Deus vai usar cada um de nós, que isso não é privilégio de poucos, é de todo o corpo de Cristo. Os sinais seguirão aos que crerem. E que já falando essa palavra, eu acredito que já está vendo sinais, e Deus te usará. Em outros vídeos falaremos mais sobre isso. Eu creio no poder de Deus, creio na bênção de Deus, creio que o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer, te levar para a palavra e ver que você, no poderoso nome de Jesus, não é um qualquer, não estou pregando aqui soberbo, orgulho religioso, irmão. Nós não somos um qualquer, nós somos nascidos de Deus e temos autoridade. E a palavra diz: eu vos dou autoridade para pisar serpente e escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Capítulo 10, 19 de Lucas. Veja o poder desse nome para expulsar demônios. Serpente, escorpião, toda obra maligna, todo veneno do inferno, do diabo. E o Senhor será glorificado nisso. Pessoas serão libertadas, pessoas serão abençoadas através do corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo que creem na palavra, não no seu sentimento, na palavra. Nós estamos falando a palavra. E não tem que fazer cursinho de nada, irmão. Não é cursinho preparativo de nada, não vá atrás de lorota. É a palavra. Põe em prática a palavra. Capítulo 16, 15, em diante do livro de Marcos, você vai ver que o Senhor cumpre a sua palavra quando exercitamos pela fé. Oremos. Senhor Jesus, invocamos o teu nome e cremos que ao falar essa palavra nesse vídeo, Senhor, tu é poderoso para abençoar os irmãos, fortificar os irmãos, usá-los, irmãos. Senhor, unge os irmãos, levanta os irmãos, irmãs, para expulsar demônios, fazer esta obra maravilhosa. Que a partir desse vídeo, Senhor, desta palavra, muitos sinais venham acontecer na vida da igreja, na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos. É o que nós oramos, Senhor, e cremos que o Senhor vai operar muito mais do que estamos pedindo. Em nome de Jesus, para a tua glória. Em nome de Jesus, seja abençoado com esta palavra. Divulgue esse vídeo, vamos falar mais sobre isso. E você vai ver que Deus vai te dar graça, o Espírito Santo vai te ajudar. Um abraço a todos, irmãos. Até a próxima. Fique com Deus.